Boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Para a nossa abertura do nosso culto hoje de adoração ao Senhor, eu vou ler uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Quem quiser acompanhar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa carta é a segunda carta de Paulo que ele escreveu para Coríntios. Aqui ele está mandando uma mensagem de esperança para o povo que estava desanimado, para se manter firme na palavra do Senhor, para se manter firme na rocha, que é a palavra do Senhor, né? E essa palavra também hoje vale para os dias de hoje, né, na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós nos desanimamos, espiritualmente falando, né? Que as coisas não dão certo na nossa vida, a gente fica se comparando com os outros, né? Por que na vida dos outros dá certo, na nossa vida não está dando certo? Mas para tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Deus sabe o tempo certo, o momento certo de agir em nossas vidas. Então, para nós permanecermos firmes no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor não tem atalho. A gente, se tem que passar pela aprovação, Deus não vai deixar nós desamparados, se tivermos que passar pela aprovação. Então, vamos continuar semeando na obra do Senhor, vamos continuar semeando sempre, não desistirmos. Assim como diz em Salmos 126:5, aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Então vamos nos manter firmes na palavra do Senhor, continuar neste caminho, e com certeza a colheita que a gente vai ter vai ser muito maior que o plantio que a gente fizer. Vamos nos manter firmes. Amém? Quem puder ficar de pé, vamos começar a nossa oração. Ó Senhor amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui, Senhor. Obrigado, papai querido. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Ó papai querido, venha e inunda este lugar com tua glória, papai. Inunda este lugar com tua glória, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos dê ânimo, papai. Não nos deixe, Senhor, desfalecer, Senhor. Pegue e nos ajude, Senhor. Continue, Senhor, a nos dar firmeza, Senhor. Continue, Senhor, a nos manter firme no teu caminho, Senhor. Ó, papai querido, que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, espiritualmente, Senhor, a cada dia, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que a cada dia o mundo, o Senhor, tenta nos derrubar, Senhor, mas o Senhor está com nós, Senhor, para nos fortalecer, Senhor, para nos reerguer, Senhor. Não, Senhor, que nós não nos esquecemos do que o Senhor já fez por nós no passado, papai. Que nós não nos esquecemos, Senhor, que o seu tempo, Senhor, o seu tempo é justo, Senhor. A nossa justiça é falha, Senhor, mas o seu tempo é justo, Senhor. O seu tempo é perfeito, Senhor. Então, papai querido, que o Senhor possa, Senhor, lembrar no coração e na mente, Senhor, nossa, Senhor, tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Oh, papai querido, continue, Senhor, continue aqui, Senhor, continue, Senhor, a nos abençoar, papai querido. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, Senhor, o ministrante da palavra dessa noite, Senhor, para que possamos sair mais fortalecidos e edificados, Senhor, da tua casa, Senhor. Oh, papai querido, obrigado
pelo seu renovo, Senhor, cada dia, Senhor, pelo que o Senhor está nos dando, Senhor, seu renovo, Senhor. O Senhor está nos mantendo firmes, Senhor, no teu caminho, Senhor, que é o caminho que vai até o teu reino, papai querido. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, neste momento, Senhor. Cada um, Senhor, está aqui, não é em vão, papai. Cada um está aqui porque o Senhor tem um propósito na vida dele, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, Senhor, e nos guardar, Senhor. Em nome de Yeshua, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Pai. Graças te damos por essa noite aqui, Pai. Diria me levar a quanta coisa, Pai, nós temos que te agradecer, Pai. Obrigado por esse domingo, Pai, onde estaremos ouvindo o teu recado, a voz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à congregação, à igreja, Pai. Queremos ouvir o teu recado, a tua voz. Prepara-nos, Senhor. O Senhor está para fazer algo grande, maravilhoso, Pai, Santo, em nosso meio, Pai. Queremos estar preparados. No nome santo de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo, que puder abrir em Atos, capítulo 1. Aleluia. Que o Senhor abençoe, que eu consiga passar aos irmãos aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Amém? Está escrito assim. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, ao qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém. Hoje eu estava lendo e peguei uma outra versão, até uma Bíblia que o pastor tinha me presenteado, e eu nunca tinha parado assim para dar uma analisada. E aqui ele diz que João batizou com água. Então ele te batizou, você imergiu na água. Em poucos dias você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai ser imergido no Espírito Santo. Você vai mergulhar no Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Essa palavra veio ao meu coração. Aqui, os apóstolos, eles estavam prontos para receber a promessa que o Senhor havia dado a eles. Só que voltando com os apóstolos, lá atrás, quando Jesus começou o seu ministério, Jesus chamou eles. E Jesus, quando chamou eles, Jesus foi ensinando eles. Eles caminharam junto com Jesus. Eles foram aprendendo a palavra. O Senhor ministrava a eles a palavra. Eles estavam juntos nos sermões. Eles estavam juntos nos milagres. Eles estavam juntos quando ele tinha que libertar um cativo de algum espírito imundo. Eles estavam vendo, eles estavam presenciando o que o reino dos céus e o Senhor estava fazendo na frente deles, né?
No livro de Marcos, se alguém quiser acompanhar, ou não precisa abrir, tá? No livro de Marcos, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Livro de Marcos 3:13. Jesus convoca os 12. Está escrito assim: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele, e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. E ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então o Senhor, ele já tinha escolhido, ele tinha muitos discípulos, mas ele só escolheu 12. Então ele começou a ensinar a eles sobre o reino dos céus. Começou a pregar sobre o evangelho do reino. E eles foram crendo nos sinais que Jesus fazia. Onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Certa vez na sinagoga, Jesus pregava e curava. Certa vez em outra sinagoga, Jesus pregava e libertava. E eles viam o que estava acontecendo. Então, Pedro, certa vez, quando Pedro estava pescando, podia estar frustrado, porque pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas Jesus queria ensinar algo para ele. Jesus falou para Pedro: Pedro, lance a rede do lado direito. E Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas ele falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o sobrenatural aconteceu. Que Jesus deu ordem para ele: lança a rede do lado direito. E ele obedeceu. Certa vez Pedro, Pedro foi cobrado do imposto. E Jesus falou para ele: Pedro, para que não escandalizemos eles, vamos pagar o imposto. Então faz assim, vai lá no rio e pesca. Pega o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e vai ter uma moeda, um stater. Então você vai e paga o teu imposto e o meu. Pedro, por certo, falou: será que vai ter uma moeda? Mas o Senhor, ele deu a ordem: vai e pesca, porque eu vou prover. E ele foi lá e assim aconteceu. Então, Jesus estava ensinando algo para eles, né? Certa vez, Jesus passando pelo caminho, cego, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus chamou o cego e fez o milagre, abriu os olhos do cego. Estava ensinando o sobrenatural do reino de Deus para os discípulos. Jesus era perseguido. Muitas vezes ele era perseguido porque os judeus queriam matar ele. Quantas vezes será que os apóstolos, junto com Jesus, não passaram alguma aflição, alguma perseguição? Talvez ficavam amedrontados, a ponto de querer desistir, a ponto de não ir mais atrás de Jesus. Será que eles não passaram por essas atribulações? Porque eles eram igual a mim e a você. Né? Será que eles não passaram fome? Será que eles não tiveram as tribulações na jornada deles? Porque certa vez Jesus pregou numa sinagoga e eles foram embora. E passaram pelo meio dos cereais. E os discípulos
estavam com fome e eles não se aguentaram e começaram a pegar as espigas de trigo, enfim, e começaram a comer. Então eu creio que eles também passaram por situações adversas, que todo cristão ele vai passar. Mas é uma fase passageira, é uma fase de aprendizado, uma fase de preparação que todos nós passamos, né? E depois de Jesus ensinar eles sobre o reino de Deus, os milagres, as curas, as libertações, Jesus envia eles também, fala: agora vocês aprenderam, agora vão vocês. No livro de Marcos também, um pouquinho mais para frente, Marcos 6, 7. Jesus envia os 12 em missão. Está escrito assim, Marcos 6, 7. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e determinou que nada levasse pelo caminho, a não ser um cajado, somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permaneceis até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir desse lugar, sacude a poeira debaixo dos vossos pés, como testemunho contra ela. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungindo com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Então eles passaram um período com o Senhor de aprendizado, e chegou a hora de eles serem enviados. Como será que foi, talvez, a primeira cura deles, a primeira pregação, a primeira libertação de se deparar com uma pessoa endemoniada? Como será que eles reagiram? Né? Então, o Senhor ensinou e enviou, agora vai, eu dou autoridade para vocês. Aqui, eles passaram um tempo, aprenderam, foram enviados. E aqui eu quero fazer um paralelo. Assim é com a nossa vida também. Cada um que está aqui não veio por sua própria vontade. Foi o Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui nesse aprisco, para que os nossos pastores cuidassem de nós. Então, quando o Senhor trouxe nós para congregar neste lugar, Ele trouxe para que o pastor e a pastora cuidassem das ovelhas. As ovelhas muitas vezes vieram machucadas, vieram com traumas, vieram talvez com alguma situação adversa. Então os pastores ali foram tratando das ovelhas, foram tirando os carrapichos, foram tirando talvez alguns arames esfarpados, foi tosando a lã e foi cuidando da ovelha. Aqui também a gente foi aprendendo sobre o Evangelho do Reino. Aqui também nós tivemos oportunidades de orar um pelos outros, de ministrar cura. Talvez alguém foi liberto. Então aqui a gente foi capacitado, fomos preparados, ouvimos a palavra, fomos limpos, porque a palavra, o livro de João diz que nós somos limpos através da palavra. Então, nós também passamos por esse processo. Talvez na nossa vida lá fora, a gente passa por atribulações, a gente passa por situações que não é fácil. A gente pegar e, mesmo passando pela prova, seja no financeiro, seja na saúde, seja por alguma situação adversa, a gente fica temeroso, a gente jejua, se sacrifica, a gente busca o Senhor. Através da direção do Espírito Santo, agora estamos fazendo as orações na madrugada, e não é fácil.
A gente está pagando um preço, a gente está plantando algo no reino. O Senhor ele nos deu ferramentas e elas são poderosas em Deus. A oração, o jejum, sacrifício, elas são poderosas em Deus. E o Senhor está nos preparando para algo que Ele vai fazer no nosso meio. Por mais que os nossos olhos não consigam ver e o nosso pensamento não consegue compreender o que o Senhor vai fazer aqui, vai ser algo extraordinário. Porque lá em Atos, quando o Espírito Santo vem sobre os irmãos que estavam reunidos naquele lugar, que o Senhor pediu, não se ausente de Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo e revistam vocês com poder. Aqueles apóstolos que nos evangelhos não mostra muito o agir deles, mas a partir do momento que desce o Espírito Santo, eles são capacitados. Então, eles começam a pregar com ousadia, com intrepidez, com conhecimento. Pedro, quando desce o Espírito Santo em Pentecoste, Pedro, numa primeira pregação dele, 3.000 se converte. Mas como Pedro? Se a gente lê os evangelhos, quantas vezes Pedro errou? E a partir que ele é capacitado, que o Espírito Santo desce, ele é transformado. Porque aí agora ele carrega a glória de Deus, ele carrega a presença do Senhor. E assim vai acontecer conosco também. Certa vez, outro dia talvez alguns já ouviram, a gente estava, não esse sábado, o anterior eu faltei, mas o outro. Chegou uma hora aqui que eu cochilei, e eu, na visão, eu não sei se foi visão, se foi sonho, ou se eu estava em espírito, não sei dizer. Mas eu estava aqui dentro da igreja, e as pessoas aqui dentro da igreja não conseguiam ficar de pé. De tanta unção do Espírito Santo aqui dentro, algo vai acontecer. E é só chegando o dia, talvez alguém não vai ficar de pé, outro vai começar a ver que mudou alguma coisa, alguém vai perceber que está começando a enxergar algo que não enxergava. Algo vai acontecer. Porque o Senhor está nos preparando. O Senhor, Ele quer nos capacitar. Ele quer nos revestir de poder para que sejamos testemunha de Jesus. E pregamos o evangelho dele do reino, com intrepidez, com coragem, com ousadia. Que ele nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Né? Então, o Senhor ele vai fazer algo aqui. Ele vai fazer algo. Muitas vezes, a gente, quando está sendo preparado pelo Senhor, a gente às vezes não consegue compreender o processo. O Senhor, Ele aponta lá na frente, mas Ele não passa o trajeto que nós vamos passar, para que nós não venhamos desanimar pelo aquilo que a gente vai enfrentar pela frente. Então, o Senhor, Ele tem trabalhado na nossa vida. Eu falo por mim porque eu lembro quando eu comecei lá no Barracão, eu era uma pessoa. E eu mudei muito. Mudei muito, 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 muito. Eu creio que o Senhor ele está trabalhando na minha vida e algo Ele vai fazer na nossa vida também. Eu creio que Ele vai preparar pessoas aqui, eu creio que vai chegar pessoas enfermas, elas vão sair daqui curadas. Eu creio, irmão, eu creio que vai acontecer algo extraordinário em nosso meio. E vai vir pessoa de longe, porque vai saber o que está acontecendo aqui. O Senhor ele está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. E falo de mim, o processo que a gente vem passando até o amadurecimento espiritual, né? Que a palavra de Deus diz em Zacarias 12, que quem capacita o espírito do homem dentro do homem é o Senhor. É Ele que prepara a gente. Eu creio que algo está mudando. E eu vejo pelos processos, a gente vai amadurecendo no Senhor, a gente vai mudando a forma de caminhar no dia a dia. Eu vejo que aquilo que eu gostava de fazer antes, para mim já não faz mais sentido nenhum.
eu vejo que a minha fome é de estar buscando o Senhor. Por mais que ainda eu não tenha algumas experiências que talvez alguém teve, de ir no paraíso, de ser arrebatado, ou de ver um anjo. Eu não tive esse tipo de experiência ainda, mas eu creio que eu vou ver muito. Porque Ele está preparando para algo que Ele vai fazer. Porque Ele não pode pegar e derramar a glória dEle se o vaso não estiver pronto. Senão aquela unção, aquele óleo que vai ser derramado, ele vai ser desperdiçado. Talvez se eu não estiver preparado para aquilo que o Senhor vai fazer, eu possa desperdiçar aquilo. Ou não saber absorver o que vai vir, eu posso rejeitar ou ficar preso, falando, não, mas eu não consigo entender isso daqui. Então o Senhor está preparando nós para o que Ele vai fazer. E eu creio que algo vai ser extraordinário que vai acontecer aqui no dia de Pentecoste. Algo maravilhoso vai acontecer em nosso meio. E eu queria deixar essa palavra com os irmãos, que o Senhor Ele está fazendo algo extraordinário no nosso meio, que vale a pena a gente pagar o preço, jejuar, noites de sono, em prol de buscar o reino do Senhor, em prol de buscar, porque eu vejo por mim, por mais que eu ainda seja novo ainda no Evangelho, eu tenho vontade do Senhor me capacitar. Às vezes você vê pessoas próximas, pessoas com problemas, às vezes você vê que é um espírito que está atormentando aquela pessoa, e às vezes o Senhor quer valer de você, às vezes o Espírito Santo te usar, vai lá, que eu quero fazer tal coisa. E às vezes a gente não está alinhado e não discerne as coisas. Ou às vezes, aqui mesmo na igreja, às vezes o Senhor dá uma palavra para você às vezes não tem o discernimento, você acaba não indo cumprir aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Então eu vejo assim por mim, eu quero buscar, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero poder ouvir a voz dEle quando Ele falar comigo, eu quero poder levar uma palavra para uma pessoa que Ele fala, vai lá e fala isso para ele. Vai lá e faz isso. Eu quero que você vá lá e liberte aquela pessoa. Você chega, olha para a pessoa, você vê o espírito que está atormentando ela. Essas coisas são extraordinárias, irmão. É coisa para você libertar o povo e o povo ver que o reino de Deus já está no nosso meio. Tem muita gente que não vê isso, mas o reino dele já está no nosso meio. Amém? Eu queria deixar essa palavra com os irmãos e dizer que vale a pena. Vale a pena cada jejum, vale a pena cada noite de sono perdida. Fome e sede espiritual na presença do Senhor, porque Ele vai nos alimentar, Ele vai nos suprir e Ele vai nos enviar. Através dos nossos pastores, nos preparando, nos ensinando, nos discipulando. E também muitas vezes, algum puxão de orelha, alguma correção, porque faz parte do processo de estar moldando o nosso caráter, de estar nos moldando, nos ensinando, nos mostrando a direção. Então tudo isso faz parte do processo, da preparação, para que nós sejamos um vaso de honra na mão do Senhor e que Ele possa fazer a obra dEle através da nossa vida. Amém? Eu queria uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que o nome dEle seja louvado. Amém?